Olá pessoal, bom dia para quem estiver assistindo por aí. Então hoje prometido foi de uma live para ensinar as pessoas, os adultos, a facilitarem meditação com crianças. Então se você é pai, mãe, tem um filho pequeno aí, é professor numa escola infantil, então a primeira coisa que a gente precisa saber é que a meditação com adultos é totalmente diferente para a meditação que nós fazemos infantil. Tá? Enquanto a meditação adulta, a pessoa adulta, o adolescente, né, ali a pessoa de meia idade, o idoso, ele tem consciência de ficar parado, da importância disso. Então a meditação pode durar ali 10 minutos, 15 minutos, tá tudo bem. Porém, para uma criança, a meditação tem que ser bem mais curta, né, em torno ali de alguns minutos, né? Por exemplo, uns 2 minutos, 3, 5 minutos no máximo. Pelo menos ali para começar. Quanto mais nova a criança, mais curta é necessário fazer essa meditação, porque ela não entende a importância do porquê meditar. Então, uma das maneiras mais fáceis que eu tenho encontrado aí para poder fazer nas escolas, com crianças aí de variação de 6 anos até 10, 11 anos, ou filho também, né? Você pode pegar um livro infantil. Se você tem um livro na sua casa, de preferência com história curta, ou compra um livrinho aí com algumas histórias bem curtas, e daí você pede pro seu filho ficar relaxado, né? Ou na escola, senta, coluna reta, vai relaxando o corpo, começa a respirar um pouco mais calmo. Agora fecha os olhos. Aí você vai e conta uma história curta. Uma história ali com, sei lá, no máximo 5 parágrafos, né? Talvez um pouco mais, um pouco menos. Mas tem que ser de olhos fechados, para que ela comece a prestar atenção. Principalmente na escola. Se tiver ocorrendo algum barulho, né? Os coleguinhas correndo lá fora no intervalo, né? Alguma outra sala em que tem barulho, por mais que os barulhos te incomodem, presta atenção somente na história, mas de olhos fechados. Aí você conta a história, termina a história, aí diz: ok, criança, terminamos, podem abrir os olhos. E agora, eu quero que vocês respondam: quantos personagens tinha na historinha? Ah, tinha o gato, o rato, o cachorro. Ah, ok, mas não tinha mais ninguém? Ah, tinha uma árvore também que apareceu na história, né? O local onde eles estavam. O que eles fizeram? Então a criança começa a prestar mais atenção. Aí você pode, né, se dentro de uma sala de aula, você pode acabar comentando que a criança que acertou, ó, tá vendo? Quem prestou atenção agora consegue atender mais isso, né? Consegue absorver mais e lembrar, se torna mais inteligente. Então isso na aula também é importante. Aí você muda, né? Coloca o moral da história, por exemplo, para quem é professor infantil, aí você coloca assim: você está numa sala de aula, sempre que o professor estiver explicando, então mesmo que os barulhos te atrapalhem, por mais que o calor ou o frio, o coleguinha queira te atrapalhar, você percebe que você se distraiu e, sem se criticar, você volta a sua atenção para o que a professora está falando, né? A tarefa ou o conteúdo que você está lendo, a prova que você está fazendo. Assim a criança ela consegue se desligar um pouco dessa parte exterior, né? Dos barulhos, das sensações. Até mesmo ela está na escola, mas essa criança começa a pensar em algo que o pai fez, algo que a mãe pediu, e ela se distrai. Então você sempre joga essa moral da história. Então, resumindo, pega o seu filho: olá César, bom dia, seja bem-vindo aí, amigão. Então, resumindo, você pode pegar um livro infantil, mas de preferência histórias curtas, né? A criança não tem muita paciência, ela não entende a importância igual do adulto. E agora você pede para ela relaxar, fechar os olhos, e aí você conta essa historinha. No final, você pede para ela falar um pouco sobre a história, você faz algumas perguntas sobre a história, e aí quanto mais ela prestou atenção, mais ela consegue responder as perguntas que você vai fazer. E aí você muda para o cotidiano. O mesmo pode acontecer com o papai, o mesmo pode acontecer com a mamãe. Sempre que nós estivermos falando
você se desliga do que você está fazendo e começa a prestar atenção só nesse momento, tá? Então tá aí a primeira dica de uma meditação infantil, algo bem curto aí realmente, né, para os pais, professores começarem a fazer. E aí, vou ver se amanhã eu faço uma outra ensinando uma outra dica. Tá bom, pessoal, obrigado. Prazer, César, te rever aí. Seja bem-vindo. Um abraço para todo mundo aí que assistiu a live.